Vamos tentar terminar essa história? 4 anos se passaram, muita coisa aconteceu. Essa aluna aprendeu muito com essa professora, especialmente a ser forte, a se impor, a não desistir, a ser resiliente. Teve um dado momento que ela agiu com essa aluna igual essa leoa protegendo. Foi quando o momento em que o pai dela queria bater nessa aluna porque ela colocou o batom nos seus lábios. Ela cedeu à tentação de uma aluninha que disse que ficaria bonita se colocasse o batom. Na hora que ela colocou, ela esqueceu de dizer que era batom 24 horas. E o pai dessa aluna fez uma vistoria na escola nesse dia. Então ela não deixou de jeito nenhum. Agiu com firmeza que não. E ela sabia de como ele era, violento e tudo. Então aquela professora ensinou muito essa aluna a ser forte. Essa aluna gostava muito dessa professora. Ela era a primeira a chegar em sala de aula. Ela se esforçou para ser a melhor da turma. Ela era que levava os alunos como um pelotão para essa sala de aula, porque a professora gostava de quando chegasse, os alunos estivessem lá. E aí, em dado momento, teve um dia em que essa aluna não conseguiu fazer tudo isso. Ela tinha que comer, brincar e ainda ter essa tarefa que ela colocou sobre si para agradar essa professora. Só que às vezes a única refeição que essa aluna tinha era na escola. Era bem bonita a situação, porque a merendeira sempre colocava 2 conchas no prato dessa aluna. Parecia que ela realmente tinha um cuidado especial de Deus sobre a vida dela. E nesse dia a professora se baixou com muita empatia e disse: hoje você não precisa levar os alunos para a sala de aula, você pode comer à vontade. Hoje quem vai esperar você sou eu. Então foi um momento muito bonito. Ali uma tradução de força com empatia. Elas duas, uma precisava da outra. Ela aprendeu a ter empatia com essa aluna, com as debilidades, fraquezas, com o seu tempo, com não saber nem sempre se expressar. E aí 4 anos se passaram e chegou o dia da formatura. No entanto, essa aluna não ia se formar, porque ela não tinha condições de comprar sapato, nada, ela não tinha condições nem de comer, quanto mais de se formar. Então essa professora soube, através de uma professora da educação física. Ela nunca falou para ela, porque o sensível ele não costuma falar sobre suas necessidades. Ele se fecha no seu mundo, tem que ganhar muita confiança dele para ele poder falar. Mas aí a professora da educação física insistiu, perguntou por que não ia se formar, e ela falou que era porque não tinha condições. Essa professora, quando soube, não contou conversa. Ela moveu a cidade, não foi nem a escola, foi a cidade para essa formatura acontecer. E o prefeito, inclusive, está nessa mesa, esse que está querendo se sentar, e é o prefeito. Ela conseguiu beca, roupa, sapatinho, olha só o sapatinho, olha a meia calça, olha tudo. E o fotógrafo foi muito feliz, registrou o sorriso dessa professora, que no investimento que ela fez nessa vida, parecia que ela estava muito satisfeita. Então essa professora ensinou muito essa aluna a ser forte. Ela era uma leoa protetora, e ela sabia que essa lição iria ser importante para essa aluna, porque o ágil é muito assertivo, ele sabe o que você precisa, e ela sabe que essa aluna precisava ser forte. Acabei falando que eu precisava, né? Porque sim, essa aluna sou eu. Foi aqui que eu aprendi com mulheres fortes a ser forte. O sensível tem uma força interna, uma força mais resiliente. No entanto, os ágeis têm essa força mais voltada para fora, para a ação. E sim, precisava aprender com essa professora muitas coisas, porque o mundo não é fácil para ninguém. Ela ia precisar ser forte em muitos momentos, não ceder, para poder conquistar o que ela acredita ser o ideal para ela. Conquistar seus sonhos, suas metas. Então essa professora foi muito importante. E foi daqui que surgiu o amor por mulheres fortes. Nada contra as fracas, mas eu geralmente... Por que fracas? Porque realmente eu estou no grupo das fracas. Sim, Deus fez pessoas mais fracas e fez pessoas mais fortes. Porque Ele tinha um propósito nisso. E os fracos aprendem com os fortes e os fortes aprendem com os fracos. É assim que Deus trabalha no mundo imperfeito. Ele sabia que seria melhor conceder a força dele para alguns e para outros nem tanto, porque ele tinha um propósito nesse mundo. É por isso que Gideão e Jeremias são chorões, são analíticos, sofrem demais. Por isso que tem Noemi, tem Jacó, mas tem um Paulo, porque Deus ele tem essa maneira de trabalhar. E essa menininha então aprendeu muito com essa professora. Sempre em muitos momentos que ela queria desistir, ela então lembrava que essa professora acreditou no seu potencial. E isso dava mais força. E já se passaram cerca de 25 anos que elas nunca mais se viram. Vocês acham que elas deveriam se encontrar? Vocês acham que elas deveriam se ver? Se é que essa professora ainda está viva, acredito eu que sim. Mas elas nunca mais se viram, seus caminhos se desencontraram, mas a lição ficou. Foi aqui que eu aprendi a amar mulheres fortes, nada contra as frágeis, como eu falei, mas
Eu desejo sempre ter mulheres fortes ao meu lado, porque como eu sou muito fraca, eu prefiro me inspirar nela, às vezes me apoiar na força delas. E graças a Deus que esse ano Deus mandou muitas mulheres fortes para a minha vida. Eu gostaria talvez de fazer alguma homenagem a algumas delas, que passaram pela minha vida e deixaram a sua marca. São tantas que se talvez eu fosse dizer os nomes, eu iria ser injusta. E tem níveis de relacionamento, tem umas mais distantes, algumas que se aproximaram de mim para treinar empatia, como a Thalita, outras que eu aprendi a admirar pela força. Tem algumas delas que elas têm um grupo, elas chefiam um grupo de mais de 100 pessoas. Imagina só uma arte para fazer uma coisa dessa, né? Porque o Sensível não teria nem essa estrutura para tudo isso. São mulheres fortes, de muita garra. Então assim, não dá para achar que é todo mundo igual. Louvado seja o nome do Senhor por essas vidas que nos inspiram. E eu agradeço a Deus por essas mulheres fortes terem passado na minha vida, porque elas deixaram essa lição. Começando com essa professora, mas tem passado muitas outras. E algumas têm se aproximado muito, porque é difícil se aproximar do fogo, né? O fogo é muito bonito, é imponente, mas se você se aproximar muito, você se queima. Mas também a terra, que é o sensível, pode apagar o fogo. Então tem que ter uma relação bem interessante. Então eu gostaria de fazer essa homenagem para essas mulheres fortes, que ensinam nós que somos mais frágeis a sermos fortes também. E elas aprendem com a nossa fraqueza, e também às vezes fraqueza também é força em outros momentos, né? Então eu queria deixar essa homenagem aqui pra vocês. Queria terminar o ano falando sobre isso, porque esse foi o tema durante o ano todo. Eu tenho aprendido a conhecer vidas, pessoas, e eu quero continuar nessa empreitada. Também quero agradecer a Adriele, que tem sido uma amiga muito próxima a mim, tem me ensinado a ser forte. Eu vou talvez fazer uma homenagem para ela de maneira mais específica. Então que Deus nos abençoe, que Ele traga para a nossa vida mulheres fortes, que aprendamos com elas. Às vezes a força na fala nem sempre é grosseria, é pressa, é urgência, porque elas nascem com um relógio interno. E eu admiro muito conhecer cada vez mais vocês. É fácil lidar? Não. Até porque o sensível e os ágeis são os mais difíceis de se relacionar por causa da secura, da posição. São muito... quando tem uma opinião forte, é difícil ceder, porque Deus fez pessoas com flexibilidade, que seriam os úmidos, os alegres e os tranquilos são essa flexibilidade em pessoa, mas fez também os mais posicionados. Uma casa não tem só vigas, ela tem também os tijolos, a argamassa, mas também ela precisa das vigas para se manter forte. E os secos são essa força no mundo. Então é isso, que Deus nos abençoe. O Instagram não vai recomendar esse Reels porque ele está muito longo, mas eu espero que você aprecie essa história e aprenda a apreciar mulheres fortes que existem na igreja. Existem em todo lugar e a gente precisa aprender a apreciá-las. É claro que tudo foi afetado pelo pecado e administrar e equilibrar seria uma grande bênção. Mas não queremos mudar o outro, porque o outro ele espelha uma parte do Senhor e isso confere a ele uma dignidade ímpar. Que Deus nos abençoe.